Boa tarde, alunos do Colégio Gabriela Mistral dos sextos anos A, B e C e dos sextos anos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa dos sextos anos A, B, C e D. Hoje vamos falar sobre a arte egípcia e os lugares sagrados existentes no Egito, né? Então, por exemplo, quando nós falamos em Egito, nós logo lembramos das pirâmides do Egito, né? Que são os principais templos ou construções sagradas daquele período, né? Então, justamente as pirâmides, as três principais, Queópolis, Mênfis e Miquerinos, eram pirâmides que alojavam o corpo do faraó após sua morte. Então, eram verdadeiros túmulos dos reis, né? E nesses túmulos tinha muita mística, né? Muito conceito sagrado, que hoje ainda são desvendados muitos mistérios em relação às pirâmides. Eu vou falar um pouco sobre as pirâmides aqui para vocês, né? E vou deixar uma atividade no Google Classroom para vocês realizarem, inclusive relacionado a esse conteúdo da aula. Bom, então a arte egípcia está ativamente ligada à religião. Além das pirâmides, eles construíram templos, esculturas, que era o caso da esfinge, né? Pinturas, artes decorativas, máscaras funerárias, relevos, artefatos que simbolizavam por meio da arte, com o poder da cultura dos egípcios. A arte egípcia era bastante padronizada e tinha a função de difundir preceitos e crenças religiosas, né? Até os faraós se pintavam, se maquiavam, usavam perucas, usavam obras de arte em seus templos, né? As estátuas dos seus deuses, tudo isso era arte, né? Então a arte era muito próxima da situação dos egípcios, né? O faraó era considerado um ser divino, um deus vivo, né? Que exercia o controle completo sobre seu povo, que tornaria junto aos deuses onde viera. A arquitetura das pirâmides ergue-se em direção aos céus, então ela é pontiaguda, né? E vai em direção ao céu. Colaboraria para o processo de elevação e ascensão da alma, tá? Também ajudaria a conservação e preservação do corpo sagrado do faraó, evitando a decomposição. Eles acreditavam que o corpo deveria ser mantido para que a alma que vive no além possa retornar e assumir sua posição como soberano. Então eles acreditavam que a alma poderia voltar para o mesmo corpo. Então eles tinham a chamada arte da mumificação. Eles abriam o corpo da pessoa após a morte, tiravam todos os órgãos, né? E deixavam o corpo oco. Aí fechavam e faziam as múmias, né? Que para conservar o corpo. Caso o corpo se deteriorasse, havia estátua. Então eles acreditavam que no mundo além eles poderiam reinar tendo o corpo preservado, né? Eles tinham essa noção de que o corpo precisaria ser preservado para que a alma voltasse àquele local. Por isso procuravam impedir a decomposição com um elaborado método de embalsamar, enfaixar tiras de tecido vegetal. Em volta da câmara funerária, que se situava no centro da gigantesca estrutura de pedra, eram depositados escritos que continham encantamentos, fórmulas mágicas, para auxiliar na jornada para o outro mundo. Também costumavam sepultar junto com o faraó os seus servos. Tá? Então os servos eles morriam junto do tempo e eram enterrados junto com o faraó. Tá? Porque se morria o faraó, morria todo o reino. Né? Como acompanhante para ele, não além dos desprovidos servos e escravos. A arte contribuiu para a substituição desse costume. Em vez de sepultar os servos humanos, passaram a oferecer imagens e pinturas. Antes de eles fazerem as imagens e pinturas, eles enterravam todas as pessoas que viviam ao redor do faraó. Então não precisavam todo mundo morrer mais, né? Só através das pinturas é que acompanharia, né, de certa forma, o faraó para a sua viagem ao Elém. Em vez de sepultar o servo humano, passaram a oferecer imagens e pinturas. Segundo a obra Universo da Arte, as pinturas egípcias eram pinturas funerárias, que tinham como objetivo, por um lado, decorar o túmulo do faraó e, por outro, acompanhar o morto em sua viagem ao além, fornecendo condições necessárias para desfrutar a imortalidade. A arte egípcia, portanto, está fortemente vinculada à religião, tratando de temas como morte e imortalidade. Existe até aquele filme, né, chamado Deuses do Egito, né, que mostra justamente a passagem da pessoa que vai para a morte, né? Chega um determinado momento lá na morte que ela tem que caminhar por um caminho
conduzida por Anubis, né, em sua jornada, e lá o coração dessa pessoa que morreu, ela é colocada numa balança. Se a pena pesar mais que o coração, aí essa pessoa pode entrar para o paraíso de Osíris, que é o primeiro deus, primeiro faraó do Egito. Se a pena, se o coração pesar mais que a pena, a pessoa era devorada, a sua alma era devorada e ela era condenada para o inferno eternamente, né? Então, os egípcios acreditavam no julgamento divino, né? E isso foi traduzido, né, para a nossa tradição cristã, né, hoje, de que a gente tem um julgamento pós-morte de tudo que a gente fez na vida, né? A gente é julgado perante essa situação, tá? Assim como os egípcios, a cultura grego-romana também construiu muitos templos para cultuar seus deuses. Para eles, os deuses habitavam o Monte Olimpo, que era o pico mais alto, a montanha mais alta da Grécia, tá? Ela existe hoje, é uma das montanhas muito altas que existem na Grécia. E o mais poderoso entre eles era Zeus, o esposo da deusa Hera, protetora do casamento. A mitologia era um dos elementos da religião grega. Nele, cada deus tinha uma função, por exemplo, Afrodite era a deusa da beleza, Eros era o deus do amor, Póseidon era o deus dos mares, Apolo, da harmonia e da luz, Atena, deus da sabedoria, Dionísio, deus da desordem e do vinho. Em homenagem a eles foram construídos muitos templos, como a magnífica arquitetura e a riqueza artística. Esses templos eram respeitados como os lugares sagrados, onde aconteciam rituais e oferenda aos deuses para manter o elo que ligava homens às divindades. Então, para os gregos, né, eles tinham contato direto com os deuses. Os egípcios também. Eles conversavam diretamente com Deus, né? Deus se apresentava aos humanos naquele período, né? Eles se apresentavam como seres superiores e basicamente protegiam ou amaldiçoavam o ser humano, né? Devido à sua ação aqui na Terra. aqui na Terra. Porém, essas estruturas não foram construídas para abrigar pessoas, mas para evitar a excessiva exposição de escultura dos deuses e deusas do sol ou da chuva. Ou seja, as pessoas não podiam muito entrar no templo dos gregos, porque lá era um lugar sagrado. As oferendas eram feitas fora do templo. Então as pessoas tinham aquela noção que lá dentro, onde estavam a estátua dos deuses, né, eles eram superiores. As pessoas tinham que fazer oferendas a eles, né? Isso existe hoje nas religiões também, né? A gente tem altares, imagens em algumas delas, né? Estruturas onde tudo que não se pode tocar, né? Porque é uma questão sagrada, é importante, a pessoa está em pecado, não pode tocar. Então tudo isso mostra que ainda existe, né, essa concepção religiosa de elevar a ideia de superioridade, né? Então, o faraó era atribuído aos soberanos do Antigo Egito que possuíam o estatuto de deuses, né? E os homens também, na Grécia Antiga, né? Haviam aqueles homens que eram chamados heróis, que eram metade homens, metade deuses, né? Então eles tinham sangue dos deuses e sangue de uma pessoa humana, né? Havia essa relação, né? Uma relação amorosa existia também entre deuses e humanos, né? Então eles acreditavam basicamente que muitas pessoas tinham um poder, né, equivalente aos deuses. Então havia aquela ideia de que o rei, as pessoas mais ricas, as pessoas, as autoridades, elas tinham uma característica de deuses, né? Elas não poderiam ser tocadas. E ainda hoje existe isso não só, né, dentro da religião, né, entre padres, pastores ou monges ou rabinos, mas entre as autoridades também é uma questão assim de você cortejar, né, a tal situação por ser uma pessoa que tem um requisito maior em relação às outras que estão ali, né, vivenciando uma situação comum, certo? Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né?
Eu vou deixar uma atividade para que vocês possam desenhar uma pirâmide em 3D, quer dizer, uma pirâmide desenhada assim com formato geométrico. Eu até botei um exemplo na atividade. E também vocês fazerem uma pintura em hierógrafo, né? Retratando a vida do faraó, certo? E fazer essa atividade e me entregar, tá bom? Um grande abraço e até mais.